pontos por vitória e 1 pelo empate. Então, dos 14 empates, foram 14 pontos, né? A gente ia fora desses 14 empates, a maioria deles foram fora de casa. Eu lembro que quando a gente jogava fora, chegava no intervalo do segundo tempo, o Varley botava mais 1 ou 2 zagueiros e um volante para a gente conseguir um empate fora. E ele falava, não, é somando os pontos que nós vamos chegar lá na ponta. Sim, a gente tinha pressão da torcida, da diretoria e da imprensa, isso é normal até hoje no Londrina. O que acontece, e acontecia nessa época também, que era fácil você jogar, quer dizer, menos difícil você jogar contra as equipes da capital do que as equipes aqui do interior. Todo mundo queria ganhar do Londrina, então não era fácil. Muita gente acha assim, o Londrina empatou com o Toledo, empatou com não sei quem, mas não era que era difícil. Os caras jogavam contra a gente numa retranca danada e é claro, o treinador nosso, o Varley, ele, se pudesse, ele colocaria 10 zagueiros, né, 9 na linha e um atacante só. Ele falava assim, se a gente não puder ganhar, nós não vamos perder. Então por isso que a gente empatou muitos jogos. A prioridade nossa era não perder, porque a gente sabia, somando os pontos, a gente ia chegar a uma decisão. Mas o Varley tinha um time na mão. Ele sabia como conduzir e como conseguir os pontos. Os pontos foram conseguidos, dificilmente a gente perdia, né? Aquele ano também não foi um ano diferente, nós empatamos 14, mas ganhamos também bastante jogos e conseguimos chegar nas finais. Isso foi o dedo do treinador, foi o que o treinador sabia fazer, tanto tecnicamente como da cabeça, como inteligência mesmo. Sabia conseguir os pontos fora de casa e dentro de casa a gente resolvia fazendo os gols, né? Por isso que aconteceu muitos empates. Eu lembro que um jogo lá jogou 5 zagueiros. Eu, João Neves, Souza, o Alexandre, um monte de Amarildo, todo mundo que estava ali de zagueiro ou jogava de volantes ou de laterais. Então era difícil realmente dos adversários chegarem até a gente. Então foi esse o grande feito nosso para chegar à semifinal do campeonato. O Varley sempre ia com um sapatinho mais preto, uma calça jeans e uma camisa vermelha, né? A grande maioria dos jogos era com esse traje aí, né? Então ele não trocava. Ele falava, não, eu tenho 3, 4 camisas dessas. O Varley era um cara muito supersticioso. Ele entrava na hora de a gente entrar no campo, no vestiário, ele ajoelhava e todo mundo tinha que colocar a mão em cima da mão dele, né? Ele ajoelhava no chão, botava a mão para cima e a gente tinha que rezar ali, todo mundo segurando na mão dele em qualquer parte, no braço, e isso fazia com que a gente ficasse muito unido, né? E ele gritava muito, gesticulava, xingava, então, mas de uma maneira respeitosa, né? E o reflexo disso vinha dentro de campo. Era um cara 100%, um cara, nossa, que todo mundo adorava o Varley, tanto o time de baixo quanto o time de cima, né? E isso fez com que o respeito prevalecesse e a gente jogasse para o treinador. Não, ele era folclórico, né? Ele era um cara que, se você viesse no treinamento, você dava risada. Enquanto a gente estava aquecendo, ele colocava o shortzinho dele, o tênisinho, sem camisa e ficava dando volta no campo. E ele gostava muito de coletivo. Ele dava muito coletivo e até tem um fato engraçado, que no decorrer ali ele chegava para a zaga e falava assim, pô, nós estamos fritos, hein, que esse ataque que a gente tem, nós não vamos ganhar de ninguém. Aí ele pegava, ia lá no ataque e falava assim, com essa zaga aí nós estamos fritos. Quer dizer, ele jogava muito esse psicológico dos atletas, então ficava aquela briga realmente para quem conseguisse chegar a fazer o melhor. Nos jogos ele sempre usava a mesma camisa, se não me engano era uma camisa vermelha, sabe? Ele era bastante supersticioso. Na reza, então, a gente morria de rir dele na reza, que é normal, no time de futebol faz um círculo e vai rezando. Aí, quando terminava, ele baixava, ele era, né, baixinho assim, e mandava todo mundo colocar a mão na cabeça dele. Eu lembro até hoje, não sei se o João Neves contou isso aqui pra vocês. Ele a gente dava uns tapas assim, e ele falava, pô, gente, é só pra gente unir, não é pra vocês me matar não. Quer dizer, ele era muito engraçado e essa descontração, quando a gente chegava dentro de campo, acabava. Era sério, o Varley era um cara muito sério dentro de campo. Mas realmente ele tinha algumas coisas de usar a camisa vermelha, né? E a mesma camisa sempre.
Outra coisa que ele fazia também era fazer os coletivos a pronto, sempre ao meio-dia. Ele achava que daria uma condição, né, devido ao calor, poderia melhorar a condição do jogador depois jogando em outro horário. E realmente quarta e sexta reunia o pessoal 11 horas, ia para o Estádio do Café, ia até 1h da tarde e depois o restante do dia a moçada descansava, só voltava no outro dia. O detalhes assim que ele procurava empurrar o jogador na hora da reza, né? E o pessoal brinca que a gente fazia uma roda todos de braços dados, e aí quando no final ia fazer o grito de guerra, né, que chamava, né, aquela explosão, vamos lá e vamos com Deus, e aquele grito, o João Neves malandramente, mas sempre rindo, né, sem maldade, empurrava, botava a mão na cabeça do Varley e empurrava, ele era baixinho, empurrava ele lá para baixo. Então acabava a reza, o Varley olhava para o João Neves e já xingava ele, uma oração e já um xingamento logo em seguida em cima do João e todos os outros que saíam rindo, né? Então tinha essas brincadeiras. Outra coisa bem forte que o Varley fazia era dar murro nas portas dos armários, né, de lata. E ele estava dando a preleção, fazia a preleção lá no vestiário na hora para acender realmente os atletas. E aí ele saía dando soco, amassando todas as portas dos armários. E outra coisa é bater, cuspia no braço e tem que ter sangue, aqui tem veia, aqui tem sangue, cuspia. Então ele fazia essas palhaçadas realmente e ao mesmo tempo que descontraía, transmitia também essa vontade, essa força que o time foi acatando com o tempo e levando para dentro de campo. E até eu tive um caso com ele num jogo contra o Toledo, antes da partida, eu acho que era no domingo, de manhã ele pegou e me chamou, falou assim: olha, Márcio, eu vou colocar, eu não me lembro se era eu e o Souza que jogava, era eu e o Souza, e o João estava no banco nesse jogo. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu tive um sonho, não sei o que, eu vou colocar o João para jogar, vou te colocar no banco, tá? Aí eu peguei e fiquei quieto, não falei nada para ele. Ele viu que eu não tive nenhuma reação, nem que sim, nem que não contestei, muito pelo contrário. Aí ele falou assim: quer saber, sonho não resolve nada não, vai você mesmo jogar. Eu falei assim: professor, agora quem não quer jogar sou eu. Porque não fui pro jogo. O João jogou, foi muito bem. O João, nós três, eu, o Souza e o João, a gente fazia um trio de zagueiro ali muito legal também. E outra parte bem marcante também da amizade, do bom relacionamento, né, das malandragens dos jogadores em relação ao Varley, é que no sábado, normalmente no sábado, né, de manhã tinha o 2 toques, o treino recreativo, que onde era só descontração. E o pessoal ficava ameaçando, né, os jogadores ficavam ameaçando o Varley, e ele gostava de jogar, jogava bem, só que era arredio, né? Ele fazia as palhaçadas dele ali com a bola, mas fugia, porque o João Neves, principalmente, mais alguns, estava sempre na caça do Varley, né? E o João Neves dava uns carrinhos, lógico que não para pegar, mas dava uns carrinhos no Varley, e o Varley pulava e olhava pro João e: ô João, eu vou te tirar do jogo, hein? Ameaçando: quem tocar em mim aqui eu vou tirar do jogo. Então fazia muita graça, todo mundo ria, né, com essas brincadeiras do Varley com os jogadores. E isso aí foi um fator também assim de descontração que acontecia muito. Às vezes era expulso, né, por excesso, às vezes falar alguma coisa com a arbitragem, e tanto é que na final, né, ficamos sem ele aí em alguns momentos, na decisão inclusive, porque lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, foi muito tenso mesmo, né? O Atlético fazendo de tudo lá no estádio Pinheirão, com a arbitragem, para ver se tirava as nossas oportunidades.